Bom dia, irmãos. Eu quero cumprimentar cada um de vocês com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que esse seja mais um tempo de bênção do Senhor sobre nós. Que a palavra de Deus venha a falar ao seu coração. E não apenas de uma maneira intelectual, de uma maneira compreensível, mas de uma forma espiritual também, para que os nossos corações sejam cheios do Espírito Santo e nós sejamos conduzidos em toda a nossa vida pela vontade do Senhor. Eu quero primeiramente agradecer aqui ao pastor Lenierson e a todo o conselho dessa igreja pelo convite, agradecer à igreja de forma geral pela acolhida, que desde o dia de sexta-feira, na verdade, tem demonstrado um acolhimento muito grande, muito carinhoso aí sobre mim, e isso é graça do Senhor, Eu louvo o nome do nosso Deus por isso. E para mim é um motivo de grande alegria estar aqui, irmãos. Primeiramente, porque o pastor Lenierson é um grande amigo, um grande colega desde o tempo de seminário, e depois de um tempo soube também do pastor Evan, que estaria conosco aqui, Tina, sua esposa, Aline também, com quem eu convivi desde o tempo ali de seminário. Então, reencontrar irmãos tão queridos é um privilégio que não há palavras até para agradecer ao Senhor. Mas em segundo lugar, por conhecer os irmãos e estar mais uma vez nessa região. Eu já morei aqui na Bahia, muitos de vocês não sabem, não exatamente aqui em Itabuna, mas eu morei 1 ano na cidade de Itapetinga, e não é tão distante daqui, Muitos de vocês devem conhecer. Fui pastor auxiliar ali durante o ano de 2014. E no ano seguinte eu estive auxiliando, transitando um pouquinho ali entre Jequié e Vitória da Conquista. No ano de 2015 também eu fui preletor de um encontro, se eu não me engano, foi da Sinodal de Safes, que aconteceu no acampamento que pertence à primeira igreja de Itabuna. Então já tive algum contato com essa região, com alguns irmãos aqui. Não sei se algumas mulheres da SAF que estão aqui participaram desse evento em 2015. Tem 10 anos, A memória tem que estar em dia para lembrar dessa programação aí. Mas é uma grande bênção do Senhor. E em terceiro lugar que eu gostaria de mencionar, pelo fato de serem 102 anos desta igreja, de organização desta igreja. Alguns valorizam bastante o centenário, Os 100 anos é um momento marcante da igreja e depois parece que não tem mais, tanto valor, não tem o mesmo valor, 101, 102. Quando chegar nos 150, talvez aí vai ser um momento ainda mais marcante, mas na verdade, a partir dos 100 anos, eu entendo que todo ano de organização é algo a ser muito celebrado e muito agradecido ao Senhor. Porque são mais de 100 anos em que esta igreja, através de vários irmãos, serviram a comunidade e serviram ao Senhor através do seu trabalho. Se a igreja está chegando ao seu 102º ano de organização, é porque vários irmãos dedicaram as suas vidas para servir ao Senhor, a servir no Evangelho nesse lugar. E viveram o cristianismo com profundidade. E é justamente por pensar nesse tema que eu quero falar aos irmãos nesta manhã sobre a importância de nós continuarmos vivendo um cristianismo de verdade, de nós levarmos a nossa vida cristã a sério e com profundidade diante do Senhor. E o que significa isso? Como é que nós vivemos o cristianismo com profundidade? Como é que nós entendemos isso dentro do Evangelho? Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ontem já tivemos uma exposição, em 1 Coríntios 11, hoje será no capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, e eu vou ler apenas o último versículo deste capítulo, que é o versículo 58. E o versículo extremamente conhecido de muitos, decorado e citado em diversas situações, diversas ocasiões. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 58 diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes
inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a Tua palavra foi lida e a Tua palavra precisa ser compreendida. Existe uma mensagem em cada texto que nós lemos da palavra do Senhor, mas para que nós compreendamos e apliquemos nas nossas vidas, nós precisamos da graça do Teu Santo Espírito. Por isso pedimos ao Senhor que nos revista com essa graça, que nos alcance com a Tua misericórdia e fale ao nosso coração através desta palavra que foi lida aqui. Nós rogamos as bênçãos do Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode perceber que esse texto começa com uma conjunção conclusiva, né? A palavra portanto liga direto esse versículo a todo o seu contexto anterior. E se você depois puder ler todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, você vai perceber que o apóstolo Paulo estava falando a respeito da ressurreição física, da ressurreição dos corpos que acontecerá no último dia, que será o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. E essa é a esperança que nos move, a esperança que está instalada no coração de cada cristão e que motiva a continuar vivendo o seu dia a dia, pensando que em algum momento chegará o nosso fim, o fim da nossa história nesse mundo. Nós vamos partir desse lugar e então a nossa alma estará no paraíso, conforme Jesus Cristo deixou isso claro a nós, mas ainda esse não é o último capítulo da nossa história. Haverá uma ressurreição e os nossos corpos serão não apenas refeitos, mas serão já glorificados. Nós teremos um corpo aperfeiçoado e então estaremos para sempre com o Senhor no novo céu e nova terra. E não há esperança maior do que essa nos nossos corações. Só que estava acontecendo um problema ali na igreja de Corinto, um dentre os vários problemas que existiam naquela igreja, que era também uma influência que os coríntios estavam recebendo dos filósofos gregos. E os filósofos gregos não acreditavam na ressurreição física, na ressurreição literal. Nada daquilo que fosse metafísico, daquilo que fosse espiritual, eles somente acreditavam no hoje, no contemporâneo, naquilo que eles estavam vivendo e os seus olhos podiam enxergar, as suas mãos podiam tocar. Isso era o que movia. E algumas pessoas, alguns cristãos da igreja de Corinto, estavam começando a perder a sua fé na ressurreição física. E Paulo então dedica um trecho da sua carta, especialmente aqui desde o início do capítulo 15, para dizer exatamente isso. Se Cristo não ressuscitou, então não existe ressurreição de mortos, a sua fé é vã e você continua perdido nos seus pecados. Nós continuamos mortos em nossos delitos. Mas Cristo ressuscitou. E há uma esperança de que todos aqueles que pertençam ao Senhor Jesus Cristo também irão ressuscitar. E é justamente, meus irmãos, a intenção de Paulo de transformar isso numa motivação para que os cristãos vivessem o cristianismo com profundidade, que também traz a nós essa mesma mensagem, né? Essa mesma intenção que Paulo tinha de viver o cristianismo de verdade. E eu queria que nós pensássemos um pouco nisso nessa manhã. Se nós pensarmos o que significa ser cristão, qual é a ideia de um cristianismo verdadeiro, né? Se a gente olha para o mundo afora, várias igrejas, várias denominações, várias comunidades cristãs diferentes, e muitas pessoas se dizem crentes, cristãs, mas nós olhamos para algumas pessoas e questionamos, mas isso é postura cristã? Isso é atitude de alguém que realmente foi convertido? Será que o que a boca fala a respeito da sua fé é condizente com o que existe no coração, com o que existe na prática do dia a dia de alguém que se diga pertencer ao Senhor Jesus Cristo? Será que isso realmente é cristianismo? E eu quero que nós entendamos o valor de entender a profundidade da vida cristã,
a partir do que Paulo diz aqui no versículo 58. Por isso, irmãos, por isso, que vocês sejam firmes na obra do Senhor. E para entender primeiramente esse texto, é preciso compreender o que significa obra do Senhor. Sejam firmes, sejam inabaláveis e sejam abundantes na obra do Senhor. Mas o que é a obra do Senhor? A princípio alguém poderia pensar que a obra do Senhor se trata exclusivamente da pregação do Evangelho. E todo cristão é chamado por Jesus Cristo na grande comissão a sair pelo mundo afora, a testemunhar e a pregar a salvação que Ele veio trazer ao mundo. Mas isso na verdade é apenas uma parte do que significa a obra do Senhor. Não é apenas a pregação do Evangelho, mas a obra do Senhor é muito mais ampla. E eu gostei muito de uma definição trazida pelo teólogo holandês Simon Kistemaker, e ele resume basicamente a obra do Senhor em 4 aspectos. Uma sua frase diz assim: qual é o trabalho do Senhor? O trabalho compreende pregar e ensinar o Evangelho de Cristo, aplicar o conteúdo da Escritura à própria vida, edificarem-se mutuamente e amar o próximo como a si mesmo. Então, para ficar mais fácil e sistematizado, gostaria que você entendesse 4 aspectos aqui do que significa a obra do Senhor. E em primeiro lugar, sim, claro, está a grande comissão. A obra do Senhor também é pregar o Evangelho a toda criatura. Falar da salvação que Jesus Cristo traz a todo aquele que não conhece ou que ainda não compreende o que é esse Evangelho. Mas o segundo aspecto disso é aplicar o conteúdo bíblico à sua própria vida, ou seja, os princípios, os valores da palavra de Deus e viver em obediência ao Senhor, viver uma vida de santificação. Isso também, irmãos, faz parte da obra do Senhor. Essa é uma questão pessoal nossa, de dedicar a nossa vida em santidade para a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas um terceiro aspecto ainda da obra do Senhor é a mútua edificação da igreja. Um trabalho voltado sim para o corpo de Jesus Cristo, que somos nós, e entender que nós temos uma função a desempenhar dentro da igreja, e isso fazemos com base nos dons espirituais que o Senhor concedeu a cada um de nós. Todo cristão possui dons espirituais, ou que seja pelo menos um, e nós precisamos fazer uso desses dons espirituais para servir uns aos outros, para ter essa edificação. E é interessante pensar nessa ideia de edificação, porque ele está pensando aqui na igreja no seu sentido humano, e quando cada um contribui, a igreja é beneficiada através do serviço dos irmãos. Mas quando há falta de algum serviço, a igreja padece de algumas coisas importantes. E o quarto aspecto da obra do Senhor é amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Isso envolve também a caridade, isso envolve o auxílio a outras pessoas, isso envolve qualquer tipo de serviço que nós possamos prestar a outras pessoas, inclusive a não cristãos. Há pessoas da nossa sociedade que ainda não pertencem ao Senhor Jesus, mas podem ser servidas por aspectos que nós temos para trabalhar. Então entendamos a obra do Senhor em todo esse sentido. E aí é dentro dessa obra do Senhor que o apóstolo Paulo diz de que maneiras nós precisamos viver o cristianismo com profundidade. E ele usa 3 características aqui de como nós devemos aplicar as nossas vidas na obra do Senhor. E a primeira exortação do apóstolo é: sejam firmes. Sejam firmes na obra do Senhor. E essa firmeza, traduzida diretamente do grego, tem uma relação com a estabilidade ou a permanência. Mas não no sentido físico.
mas no sentido de constância, no sentido de um fluxo que não é oscilante. Ser firme na obra do Senhor é ser assíduo, é ser frequente, é ser dedicado naquilo em que se faz. E isso é tão importante, isso é tão precioso aos olhos de Deus, que Tiago mesmo na sua carta diz que aquele que pede sabedoria ao Senhor deve pedir com fé e não ser inconstante, não ser um homem de ânimo dobre, porque aquele que tem ânimo dobre, Tiago diz que não alcançará coisa nenhuma do Senhor. Meus irmãos, se tem algo que Deus não se agrada, é da inconstância, é da oscilação, que muitas vezes toma conta das nossas vidas. É claro que, em termos práticos, em termos gerais, nem todos os dias nós estamos bem, nem todos os dias nós estamos motivados, e isso se aplica a qualquer coisa. Nem todo dia você trabalha com o melhor que você tem para oferecer. Nem todo dia você está se dedicando, dentro do seu casamento, da melhor forma ao seu marido ou à sua esposa. Nem todos os dias você corrige os seus filhos com amor e com uma admoestação mansa. Mas isso quer dizer que nós não podemos viver uma oscilação grandiosa demais. Nós não podemos ser inconstantes demais dentro daquilo que nós fazemos. Por isso, quando Paulo diz, sejam firmes, e nós entendemos essa firmeza como constância, no que diz respeito à pregação do Evangelho, que é um dos aspectos da obra do Senhor, nós precisamos entender que toda oportunidade que Deus nos dá, precisa ser aproveitada para falar do Evangelho, para mostrar a diferença que Cristo realiza nas nossas vidas. E às vezes a gente, por negligência ou por falta de percepção, de atenção, acaba perdendo algumas oportunidades. E eu me lembro de uma oportunidade que foi perdida, inclusive, não é um bom exemplo, né, mas um exemplo negativo, em que ainda no seminário, num domingo eu estava indo para a igreja Monte Sião, onde eu trabalhava como seminarista, juntamente com o pastor Lenierson, inclusive, e esperando o ônibus de manhã, ali em frente ao nosso alojamento, sentou do meu lado um rapaz, estava até meio zonzo ainda, e ele começou a puxar conversa comigo dizendo, rapaz, você também está indo embora para casa agora, é? Eu falei, não, na verdade não, na verdade eu acabei de acordar e eu tô indo para a igreja. Aí ele, ah não, então o seu caso é diferente do meu aqui, né? Eu estou indo para casa agora, passei a noite inteira na boate aqui, nossa, eu tô loucão, eu estou cansado, estou aqui acabado. E ali era certamente uma oportunidade de mostrar algo diferente a ele. Mas eu ainda, como não sou uma pessoa matutina, estava ainda no meu sono ali, processando as coisas que estavam acontecendo, e deixei aquela oportunidade passar. E deixei de falar de algo diferente, de um amor que podia mudar a vida daquela pessoa. E eu não sei mais o que aconteceu com ele, se ele está vivo, se ele não está, se alguém pregou o evangelho para ele ou se não pregou, se ele se converteu ou se ele continua na mesma vida, mas o fato é que nós precisamos aproveitar portas escancaradas que muitas vezes o Senhor coloca diante de nós. E algumas vezes, irmãos, outras pessoas só faltam ajoelhar aos nossos pés e pedir uma palavra de um conselho, de uma orientação, e falar alguma coisa que tenha ligação com Deus, e nós precisamos estar atentos às oportunidades. Sermos constantes na pregação do Evangelho. Sermos constantes na obediência à palavra do Senhor, a uma vida de santificação. Sermos constantes na edificação mútua também, e aqui, para que nós tenhamos uma vida de qualidade na edificação uns dos outros, consequentemente nós vamos pensar também numa vida de comunhão. A comunhão precisa ser algo constante nas nossas vidas.
dominicalmente, semanalmente, assim como a igreja, ali no seu início, no seu nascimento, no primeiro século, diz que, em Atos, diz que eles estavam unanimemente, todos os dias, juntos. E eles procuravam caminhar juntos uns com os outros, porque era assim que eles podiam servir uns aos outros. E não é interessante que, muitas vezes nós pensamos que algumas funções são apenas pastorais, mas não são. A função pastoral, sim, é trazer edificação à igreja com base na palavra de Deus, de uma forma mais profunda, com as ferramentas adquiridas dentro da teologia, mas a edificação através do aconselhamento, através das visitações, através dos consolos, através dos ouvidos, através de apoio que acontece dentro da igreja, é a função de todos os crentes. Todos precisam se dedicar para edificar o próximo. Isso também é viver o cristianismo com profundidade. E servir ao Senhor através daquilo que nós temos dedicados. Sejam firmes na obra do Senhor, sejam constantes. Mas Paulo deixa ainda uma segunda exortação, que é: sejam inabaláveis. E é interessante que a palavra inabalável aqui tem muita semelhança com a primeira, tem a ver com ser estável ou ser imóvel. Mas aqui não tem um sentido tanto de constância, mas um sentido de resistência. Ser inabalável significa ser resistente na obra do Senhor. E isso porque nós somos testados diariamente por conta dos nossos próprios pecados. Quando a gente fala em resistência, talvez a primeira coisa que vem à nossa mente é resistir às investidas de Satanás. E isso também faz parte sim da resistência, porque Satanás está sempre atentando contra a igreja, contra os cristãos, contra os filhos de Deus, e nós precisamos resisti-lo. Mas ainda existe dentro de nós uma natureza pecaminosa, uma natureza corrupta, que muitas vezes nos inclina para aquilo que não é agradável a Deus, que nos direciona para algo que ofende ao Senhor com os nossos pecados, e nós precisamos resistir a essas tentações. No que diz respeito à pregação do Evangelho, muitas vezes nós sofremos resistência da vergonha, sofremos resistência da ignorância, sofremos a resistência de pessoas que não querem dar ouvidos àquilo que nós temos a dizer. Mas ainda assim, nós precisamos ser inabaláveis e continuar pregando o Evangelho do Senhor. E aqui eu me lembro do primeiro evangelismo JMC em que nós participamos. Todo seminarista era obrigado a participar de 4 evangelismos por ano. Podia faltar um, que não sofria ainda nenhum tipo de prejuízo, mas se faltasse 2, aí ele era reprovado, a menos que abonasse a sua falta. E no meu primeiro ano, no primeiro evangelismo de rua, eu todo animado, seminarista de primeiro ano, né, chega com aquela ideia de que vai converter metade da cidade só na primeira pregação, o espírito de Pedro, né, que falou, Pedro pregou e converteu 3.000 pessoas, então pelo menos se eu converter 10, tá bom demais. E aí, todo aquele ânimo, nós éramos divididos em duplas para ir de casa em casa. E eu fui com um colega, o Rafael, e na primeira casa, então olha só a experiência, né? Primeiro evangelismo do primeiro ano, na primeira casa, era uma casa de fundo, assim, bem longe, e nós batemos palma para chamar os moradores, e logo saiu um senhor, com uma expressão extremamente ranzinza, e ainda veio em direção, mancando de uma perna, com um monte de cachorro acompanhando,
E ele já falando comigo assim, de longe, né? O que você quer? Isso era um sábado de manhã. O que você quer? E aí eu tentando usar algumas palavras, né? Eu vim aqui para trazer uma mensagem maravilhosa para o Senhor. Eu vim aqui para trazer a melhor palavra que o Senhor pode ouvir. E ele veio andando na minha direção e daqui a pouco ele já soltou uma. Para de enrolar e fala logo o que você quer. E aí eu já levei aquele choque e fiquei pensando assim, né? E agora, o que eu falo, né? Daqui para frente. Perdi o rumo, eu tinha um discurso preparado, agora eu não sei mais. E aí eu tentando não gaguejar, falei, não, eu vim aqui falar de Jesus para o Senhor. E aí ele já fez um gesto, que obviamente eu não vou replicar aqui aos irmãos, e disse, essa tolice aqui de novo, isso aqui eu não quero saber. E virou as costas e voltou para dentro de casa. E ainda falou, nos mandou, né? E vão embora logo daqui. Eu falei, vamos embora antes que ele solte esse monte de cachorro para cima da gente. E ali eu já levei um choque. Mas o Rafael, que estava junto comigo, disse assim, Carlos, não se preocupe. Nós estamos aqui fazendo o trabalho do Senhor, e esse tipo de coisa vai acontecer. Pode acontecer de novo. Mas não deixe isso afetar a sua disposição ao trabalho. Ele ouviu de Jesus e ele rejeitou. Se ele não se converter, no dia que se apresentar ao Senhor, ele vai responder por isso também. Por mais uma oportunidade de ouvir o Evangelho e que o seu coração não se abriu. Então a palavra do Senhor tem o seu propósito. Nem todas as pessoas vão se converter. Eu me arrisco a dizer que, na verdade, a maioria das pessoas não vai se converter quando você prega o Evangelho. Mas isso não pode ser um fator que desmotiva ao trabalho. Nós precisamos ser resistentes para continuar servindo na pregação do Evangelho. Mas não apenas na pregação do Evangelho, mas também na obediência à palavra do Senhor, porque o pecado muitas vezes nos leva a desejar aquilo que é mal. E nós precisamos resistir para viver uma vida de santificação ao Senhor. No que diz respeito ao serviço de edificação mútua, muitas vezes nós também, irmãos, temos dificuldade com isso, porque trabalhar na igreja é um desafio. Porque nós somos humanos e falhos e pecadores. E quantas vezes você talvez já não tenha voltado para sua casa chateado aqui com algum irmão, alguma irmã, por questões como passou do meu lado, quase tropeçou em cima de mim e nem para me dar um bom dia, nem para me dar uma boa noite. Ou então eu fui conversar com alguém, aquela pessoa estava numa cara amargurada naquele dia e já me deu uma patada de graça que eu não fiz nada para merecer. Ou então discordou de mim, discutiu comigo, debateu comigo na igreja, aconteceu uma situação chata, aquela pessoa não olha mais para mim. Eu não quero mais saber da igreja, não quero saber de comunhão, não quero fazer parte de um ajuntamento de pessoas assim. Muitas pessoas saem da igreja por questões desse tipo, mas nós precisamos resistir. E até mesmo quando diz respeito ao amar o próximo, talvez seja mais difícil ainda, porque nós temos que amar pessoas complicadas. O próximo não é só aquele que eu amo, que eu tenho bom sentimento por ele. O judeu pensava assim. O próximo é qualquer pessoa que esteja ao seu alcance e que você possa contribuir de alguma forma. Nós precisamos ser resistentes para poder fazer a obra do Senhor. E a terceira e última palavra que o apóstolo Paulo usa é: sejam abundantes. E essa abundância tem a ver com profundidade, com envolvimento, com intimidade. E aqui o apóstolo Paulo completa então 3 formas com que nós precisamos fazer a obra do Senhor: com constância, com resistência e com profundidade. É assim que nós servimos ao Senhor.
nos dedicando ao máximo àquilo que fomos chamados para fazer. E Paulo está chamando cristãos para colocar em prática aquilo que Jesus mesmo já havia ensinado, conforme o registro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que certamente os irmãos conhecem muito bem, quando Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Jesus não disse buscar de forma exclusiva o seu reino e a sua justiça, mas ele fala buscar em primeiro lugar esse investimento na obra do Senhor. E é válido nós pararmos para pensar nisso, irmãos, porque hoje em dia está na moda, muitas pessoas estão se envolvendo com investimentos financeiros. Várias pessoas que não fizeram administração, que não fizeram nenhuma matéria de exatas, mas pessoas que estão preocupadas com o futuro, ainda mais acompanhando a realidade da nossa previdência social, né? Mais ainda, algumas pessoas querem fazer investimentos alternativos para o futuro. E muitos então pensam, investir em renda variável, em mercado imobiliário, em criptomoedas, em situações assim, que realmente possam trazer um pouco mais de conforto. E para isso as pessoas estudam. Não é qualquer um que faz esse tipo de investimento. Precisa estudar para isso, precisa conhecer o campo para fazer isso. Isso não é errado não, irmãos. A Bíblia não nos impede ou nos desaconselha a fazer esse tipo de investimento não, mas nós precisamos entender o que é mais importante, porque esse tipo de investimento que as pessoas fazem pode colaborar com o futuro, mas com o futuro terreno. Mas o futuro terreno não vai durar para sempre. O futuro que vai durar para sempre é o nosso futuro celestial, é a nossa vida no novo céu e nova terra. E a pergunta que eu faço a vocês nesta manhã é: que tipo de investimento vocês estão fazendo na eternidade? De que forma vocês estão investindo para a sua vida permanente, para o seu lar, para a sua pátria eterna? Nós precisamos investir mais na obra do Senhor e viver com profundidade a pregação do Evangelho, e viver com profundidade uma vida de santificação, uma vida de obediência e honra ao Senhor, viver com profundidade o desejo de servir ao próximo, de dizer: eu estou aqui, eu estou oferecendo o que eu tenho, eu estou oferecendo os meus dons, a minha capacidade para fazer o que é preciso. E viver com profundidade o amor ao próximo. Mas para concluir essa mensagem, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a última frase do apóstolo teve uma mudança de palavra. Ele começa dizendo: sejam firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho do Senhor não é em vão. Por que essa mudança de obra para trabalho? A palavra trabalho, na língua grega, tem uma conotação aqui, que literalmente significa batida. E a ideia de batida é algo que traz transtorno, sofrimento, dificuldade. E com isso o que Paulo quer dizer aos coríntios é: todo sofrimento que vocês passarem para fazer o trabalho do Senhor não será em vão, mas haverá recompensa. Você já parou para pensar no que significa a palavra galardão? Galardão é justamente recompensa. Por um lado, irmãos, a nossa salvação é pela fé, não pelas obras. Nós sabemos disso. Ninguém é salvo pelas suas próprias obras, porque ninguém pode ser salvo pelas obras. Elas não são suficientes para salvar ninguém do seu pecado. Mas o galardão é de acordo com a obra que cada um faz. E no céu,
ou no novo céu e nova terra, nem todos terão exatamente a mesma recompensa. O galardão será de acordo com o que cada um fez. Em quê? Na obra do Senhor. E é isso que Paulo está querendo motivar os cristãos aqui. A obra do Senhor não é em vão. Cada não que você recebe quando vai evangelizar, cada deboche que você ouve de alguém quando vai falar de Jesus Cristo, cada vez que você sofre dentro da igreja por algum problema, mas resiste, mas permanece, mas continua firme, cada problema que você enfrenta, mas por amor a Cristo, você continua firme e profundo no Evangelho, é uma obra que você faz e você vai ter a sua recompensa. Mas não pense necessariamente em recompensa terrena. Pode ser, se Deus quiser, pode ser. No sentido de dinheiro, no sentido de saúde, no sentido de prosperidade. Mas pense na sua recompensa como galardão eterno. Esse é o mais importante, porque esse você nunca vai perder. No Senhor, o seu trabalho que você faz mediante sofrimento não é em vão. Por isso, seja constante, seja resistente e seja profundo naquilo que você realiza. Quantos anos mais de história o Senhor concederá à primeira igreja presbiteriana de Itabuna? Que seja até quando Jesus voltar. Amém? E não sabemos quantos anos ainda vai levar para Jesus voltar. Eu suspeito que não falta muito, não. Mas que até o último dia da sua vida, se você morrer, ou se Jesus voltar antes, que você, ao ouvir esta palavra, você diga: Senhor, essa palavra é para mim, essa palavra é para eu aplicar na minha realidade, na minha vida, na minha circunstância. Eu quero ser constante, eu quero ser resistente, eu quero ser profundo no trabalho do Senhor. Porque eu sei que a minha vitória já está garantida. Não por mim, mas por aquele que entregou a sua vida por mim. Assim como Jesus Cristo morreu e viveu, nós também morreremos e viveremos com Ele para todo sempre. E isso precisa ser a nossa motivação. Eu não posso só ficar olhando também para o futuro, não, irmãos. Eu tenho que olhar para o presente. Se Jesus vai voltar, e se Jesus comprou a minha vida pelo seu sangue, o que eu tenho para oferecer agora? O que isso interfere na minha vida hoje? Que isso nos leve a sermos cristãos comprometidos com o Senhor. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida, em todo tempo e em todo lugar. Deus conhece o seu pensamento, cada palavra que sai da sua boca e cada atitude que o seu corpo executa. Então, sabendo disso e crendo que você estará na glória eterna com o Senhor no futuro, faça disso a motivação para que no presente você seja constante, resistente e profundo na pregação do Evangelho, na edificação e na comunhão da igreja, na santidade e no amor ao próximo. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas e nos levando a uma vida de profundidade no cristianismo, não uma vida de mediocridade, de superficialidade, mas que sejamos profundamente envolvidos com a obra do Senhor, porque essa obra não é vã. Que Deus nos abençoe e nos conduza sempre pela sua vontade, para a sua própria glória. Amém? Louvado seja o Senhor.